Sentado em minha pequena cela no mosteiro, observo o sol nascente pintando o céu com tons de laranja e rosa. Aos 75 anos, sinto uma profunda gratidão por cada novo dia que me é concedido. Meu nome é Irmão Miguel, e embora eu tenha passado grande parte da minha vida adulta como monge, minha jornada até aqui foi tudo menos convencional. Nasci em uma pequena cidade do interior, filho de pais trabalhadores que me ensinaram o valor do esforço e da perseverança. Cresci acreditando que o sucesso era medido pela quantidade de bens materiais que se podia acumular. Segui esse caminho por muitos anos, construindo uma carreira de sucesso no mundo corporativo, casando-me, tendo filhos e vivendo o que muitos chamariam de sonho americano. No entanto, ao me aproximar dos 60 anos, senti um vazio crescente. Apesar de todas as conquistas materiais, algo estava faltando. Foi nessa época que tive meu primeiro encontro com a meditação, introduzida por um colega de trabalho que praticava mindfulness. No início fui cético, mas decidi dar uma chance. Lembro-me vividamente da primeira vez que sentei para meditar. Foi desafiador permanecer quieto por apenas 5 minutos, mas algo naquela experiência me tocou profundamente. Comecei a praticar diariamente e, aos poucos, notei mudanças sutis em minha vida. Estava mais calmo, mais focado e, surpreendentemente, mais produtivo no trabalho. Conforme aprofundava minha prática, comecei a questionar muitas das suposições que tinha sobre a vida e o sucesso. Percebi que havia passado décadas perseguindo objetivos que não me traziam verdadeira satisfação. Foi um momento de despertar, doloroso, mas necessário. Aos 65 anos, tomei uma decisão que chocou minha família e amigos. Decidi me aposentar antecipadamente e ingressar em um mosteiro budista. Não foi uma decisão fácil. Minha esposa, embora compreensiva, decidiu não me acompanhar nessa jornada. Meus filhos, já adultos, ficaram confusos com minha escolha. Mas algo dentro de mim sabia que era o caminho certo a seguir. Os primeiros meses no mosteiro foram desafiadores. Acostumado ao conforto e ao ritmo acelerado da vida corporativa, tive que me adaptar a uma rotina simples e disciplinada. Acordar antes do amanhecer, meditar por horas, realizar tarefas manuais e estudar os ensinamentos budistas, tudo isso testou minha determinação. No entanto, com o passar do tempo, comecei a experimentar uma paz e clareza que nunca tinha conhecido antes. Percebi que o envelhecimento, longe de ser um declínio, poderia ser uma jornada de crescimento e descoberta contínuos. Foi então que comecei a refletir sobre as qualidades que tornam os idosos verdadeiras joias raras. A primeira qualidade que identifiquei foi a sabedoria acumulada ao longo dos anos. Cada ruga em nosso rosto conta uma história. Cada experiência vivida nos ensinou algo valioso. Essa sabedoria, quando compartilhada com compaixão, pode iluminar o caminho para as gerações mais jovens. Lembro-me de uma tarde em que estava meditando no jardim do mosteiro. Um jovem noviço se aproximou, visivelmente perturbado. Ele me contou sobre suas dúvidas e medos em relação ao caminho que havia escolhido. Em vez de oferecer conselhos imediatos, compartilhei com ele minha própria jornada de dúvidas e descobertas. Falei sobre como, mesmo aos 70 anos, ainda estava aprendendo e crescendo. Vi seus olhos se iluminarem com compreensão e esperança. Essa experiência me fez perceber o poder da narrativa pessoal. Nós, idosos, temos o privilégio de ter vivido muitas vidas em uma só. Cada fase nos trouxe lições únicas, e compartilhar essas histórias pode ser uma fonte de inspiração e orientação para os mais jovens. A segunda qualidade que identifiquei foi a resiliência. Ao longo de nossas vidas, enfrentamos inúmeros desafios e obstáculos. Cada vez que nos levantamos após uma queda, nos tornamos mais fortes. Essa capacidade de se adaptar e superar adversidades é uma das maiores forças que desenvolvemos com a idade. Recordo-me de um momento particularmente desafiador em minha jornada no mosteiro. Cerca de 1 ano após minha chegada, sofri uma queda que resultou em uma fratura no quadril. A recuperação foi lenta e dolorosa. Houve momentos em que pensei em desistir, em voltar para minha vida confortável de antes. Foi durante esse período
que conheci o irmão João, um monge de 85 anos que havia superado um derrame alguns anos antes. Ele me visitava diariamente, compartilhando histórias de sua própria recuperação e me encorajando a persistir. Cada dia é uma nova oportunidade para crescer, ele dizia, mesmo quando nossos corpos parecem nos trair. Inspirado por sua resiliência, dediquei-me à minha recuperação com renovada determinação. Aprendi a adaptar minha prática de meditação, focando na consciência corporal e na cura. Gradualmente recuperei minha mobilidade e, no processo, descobri uma força interior que não sabia que possuía. Essa experiência me ensinou uma valiosa lição sobre a terceira qualidade que torna os idosos joias raras, a capacidade de adaptação. À medida que envelhecemos, nossos corpos e circunstâncias mudam, mas nossa capacidade de nos adaptar e encontrar novas formas de viver uma vida plena permanece. Comecei a observar como os monges mais velhos do mosteiro demonstravam essa adaptabilidade em sua vida diária. Alguns, com visão reduzida, desenvolveram uma aguçada percepção auditiva. Outros, com mobilidade limitada, encontraram formas criativas de contribuir para a comunidade, seja através do aconselhamento ou da prática de artes contemplativas. Inspirado por essas observações, decidi iniciar um programa no mosteiro focado no bem-estar dos monges mais velhos. Introduzimos práticas de yoga adaptadas, sessões de meditação guiada, focadas na aceitação das mudanças corporais e workshops sobre nutrição adequada para a terceira idade. O impacto dessas iniciativas foi profundo. Vi monges que antes se sentiam limitados por sua idade redescobrirem um senso de propósito e vitalidade. Percebi que o envelhecimento, quando abordado com mindfulness e aceitação, pode ser uma fase de grande crescimento espiritual e pessoal. Foi nesse contexto que comecei a desenvolver as 9 práticas para envelhecer com qualidade e propósito. A primeira delas, que já mencionei, é cultivar a sabedoria e compartilhá-la. A segunda é desenvolver resiliência emocional e física. E a terceira é abraçar a adaptabilidade. A quarta prática que identifiquei foi manter a agilidade mental. No mosteiro, observei como os monges mais velhos que se mantinham intelectualmente ativos, estudando textos, aprendendo novos idiomas ou praticando artes como a caligrafia, pareciam mais jovens em espírito e mais engajados com a vida. Lembro-me de um dia em que estava ajudando na biblioteca do mosteiro. Encontrei o irmão Antônio, de 78 anos, absorto em um livro de física quântica. Intrigado, perguntei-lhe sobre seu interesse. Seus olhos brilharam enquanto ele explicava como os princípios da física quântica se alinhavam com muitos dos ensinamentos budistas sobre a natureza da realidade. Nunca é tarde para aprender, ele me disse com um sorriso. Cada novo conhecimento é como uma janela que se abre em nossa mente, deixando entrar ar fresco e novas perspectivas. Inspirado por sua atitude, comecei a incorporar o aprendizado contínuo em minha rotina diária. Além dos estudos budistas, passei a me dedicar a aprender um novo idioma e a explorar tópicos que sempre me interessaram, mas que nunca tive tempo de estudar, como astronomia e filosofia ocidental. Percebi que manter a mente ativa não apenas melhorava minha memória e concentração, mas também me dava um senso renovado de propósito e entusiasmo pela vida. Cada novo aprendizado era uma aventura, uma forma de expandir meus horizontes e me conectar com o mundo de maneiras novas e emocionantes. A quinta prática que identifiquei foi a importância de manter a independência física. No mosteiro, mesmo com nossas rotinas simples, havia sempre tarefas que exigiam certo nível de esforço físico, desde varrer os pátios até cuidar da horta. Observei como os monges que se mantinham fisicamente ativos, independentemente de sua idade, pareciam mais felizes e autossuficientes. Decidi então incorporar exercícios regulares em minha rotina, adaptando-os às minhas capacidades e limitações. Comecei com caminhadas meditativas pelos belos jardins do mosteiro, gradualmente aumentando a distância e o ritmo. Também me juntei a um grupo de Tai Chi, uma prática que combina perfeitamente movimento físico com mindfulness. Com o tempo,
notei uma melhora significativa em minha energia, equilíbrio e flexibilidade. Tarefas que antes pareciam desafiadoras tornaram-se mais fáceis. Mais importante ainda, sentia-me mais confiante e independente em meu dia a dia. A sexta prática que descobri ser crucial foi o cuidado com as finanças. Embora no mosteiro levássemos uma vida simples, com poucas necessidades materiais, entendi a importância de ter segurança financeira, especialmente para aqueles que vivem no mundo secular. Refleti sobre minha própria jornada financeira, os erros que cometi, as lições que aprendi. Percebi que muitas pessoas chegam à terceira idade sem um planejamento financeiro adequado, o que pode ser fonte de grande estresse e limitação. Comecei a oferecer aconselhamento financeiro básico para visitantes do mosteiro que buscavam orientação. Enfatizava a importância de viver dentro de suas possibilidades, economizar para o futuro e fazer escolhas financeiras alinhadas com seus valores e objetivos de vida. O dinheiro é como a água, eu costumava dizer. Quando flui livremente, nutre nossa vida. Quando estagna, torna-se estagnado. E quando escorre descontroladamente, causa erosão. O segredo é encontrar o equilíbrio. A sétima prática que identifiquei foi o cultivo de hobbies e interesses. No mosteiro, além de nossas práticas espirituais, éramos encorajados a desenvolver habilidades que trouxessem alegria e satisfação pessoal. Descobri uma paixão pela jardinagem. Cuidar das plantas, observar seu crescimento e colher os frutos do meu trabalho, trazia uma profunda sensação de realização. Além disso, era uma forma maravilhosa de praticar mindfulness, estar totalmente presente no momento, conectado com a natureza. Outros monges tinham seus próprios interesses. Alguns praticavam pintura, outros se dedicavam à música ou à escrita. Observei como esses hobbies não apenas proporcionavam prazer, mas também serviam como uma fonte de propósito e expressão criativa. A oitava prática que reconheci como fundamental foi manter uma mente aberta e curiosa. À medida que envelhecemos, é fácil cair na armadilha de nos tornarmos rígidos em nossas opiniões e hábitos. No entanto, os monges mais inspiradores que conheci eram aqueles que mantinham uma atitude de aprendiz, sempre abertos a novas ideias e experiências. Lembro-me de uma conversa que tive com o irmão Francisco, um monge de 82 anos. Ele me contou sobre como, aos 75 anos, decidiu aprender a usar um computador e navegar na internet. No início, foi assustador e frustrante, ele admitiu. Mas cada novo conhecimento que adquiri me fez sentir mais conectado com o mundo e com as gerações mais jovens. Inspirado por sua atitude, comecei a desafiar minhas próprias preconcepções e a buscar ativamente novas experiências. Participei de retiros de silêncio, experimentei novas formas de meditação e até mesmo me aventurei em discussões sobre temas que antes considerava fora do meu interesse, como tecnologia e arte contemporânea. Descobri que manter uma mente aberta não apenas enriquecia minha vida, mas também me ajudava a me conectar melhor com pessoas de todas as idades. Era uma forma de permanecer relevante e engajado com o mundo em constante mudança ao meu redor. A nona e última prática que identifiquei foi talvez a mais importante de todas: cultivar laços familiares e sociais fortes. No mosteiro, embora vivêssemos uma vida de contemplação, éramos uma comunidade. Apoiávamos uns aos outros, compartilhávamos nossas alegrias e tristezas e crescíamos juntos. Refleti sobre minha própria família, minha esposa, meus filhos e netos. Embora minha escolha de vida monástica tenha inicialmente criado uma distância, com o tempo, encontrei maneiras de manter e até fortalecer esses laços. Comecei a escrever cartas regulares para minha família, compartilhando minhas reflexões e experiências. Convidei-os para visitar o mosteiro, oferecendo-lhes um vislumbre do meu novo mundo. Com o tempo, essas visitas se tornaram momentos preciosos de reconexão e compreensão mútua. Também cultivei novas amizades no mosteiro e com visitantes de todas as partes do mundo. Cada nova conexão era uma oportunidade de crescimento, uma chance de ver o mundo através de outros olhos. Percebi que, à medida que envelhecemos,
Essas conexões se tornam ainda mais vitais. Elas nos ancoram, nos dão um senso de pertencimento e propósito. São um lembrete constante de que, não importa a nossa idade, ainda temos muito a oferecer e receber em termos de amor, compreensão e companheirismo. Ao refletir sobre essas 9 práticas, comecei a ver o envelhecimento sob uma nova luz. Longe de ser um declínio, era uma oportunidade de crescimento contínuo, de refinamento do espírito e de compartilhamento da sabedoria. À medida que os anos passavam no mosteiro, percebi que minha jornada de autodescoberta e crescimento estava longe de terminar. Cada dia trazia novas lições, desafios e oportunidades para aprofundar minha compreensão sobre o envelhecimento com graça e propósito. Uma manhã, enquanto caminhava pelos jardins do mosteiro, encontrei um grupo de visitantes idosos. Eram membros de um centro comunitário local que haviam vindo para uma visita guiada. Ao conversar com eles, fiquei impressionado com suas histórias de vida, suas lutas e suas esperanças para o futuro. Foi nesse momento que tive uma epifania. As 9 práticas que eu havia identificado não deveriam ficar confinadas aos muros do mosteiro. Elas poderiam beneficiar pessoas idosas em todos os lugares, ajudando-as a redescobrir seu valor e propósito na vida. Com a bênção do abade, comecei a organizar workshops semanais abertos à comunidade. Nesses encontros compartilhava as práticas que havia desenvolvido, sempre enfatizando que cada pessoa deveria adaptá-las à sua própria realidade e circunstâncias. A primeira sessão foi sobre cultivar a sabedoria e compartilhá-la. Incentivei os participantes a refletir sobre suas experiências de vida e a identificar as lições mais valiosas que haviam aprendido. Em seguida, discutimos maneiras de compartilhar essa sabedoria com as gerações mais jovens. Uma senhora chamada Dona Maria, de 78 anos, compartilhou como havia começado a gravar vídeos curtos para seus netos, contando histórias de sua juventude e as lições que aprendeu. No início, me senti tola falando para a câmera, ela admitiu com um sorriso. Mas quando vi o interesse genuíno nos olhos dos meus netos ao assistirem os vídeos, percebi que estava deixando um legado valioso. Sua história inspirou outros no grupo a encontrar maneiras criativas de compartilhar sua sabedoria. Alguns decidiram escrever memórias, outros se ofereceram como mentores em programas comunitários. Vi como o simples ato de reconhecer o valor de suas experiências trouxe uma nova luz aos olhos daqueles idosos. Na sessão seguinte, focamos na resiliência emocional e física. Compartilhei minha própria experiência de recuperação após a fratura no quadril e como isso me ensinou sobre a importância da persistência e da adaptação. Convidei um fisioterapeuta para falar sobre exercícios adaptados para idosos e a importância de manter-se ativo. Também discutimos técnicas de mindfulness para lidar com o estresse e a ansiedade que muitas vezes acompanham o envelhecimento. Um dos participantes, Sr. João, de 82 anos, compartilhou como havia superado uma depressão após a perda de sua esposa. Achei que minha vida tinha acabado, ele disse com a voz embargada. Mas através da terapia e da meditação, aprendi a encontrar propósito novamente. Agora sou voluntário em um abrigo de animais. Cuidar desses seres indefesos me deu uma nova razão para viver. Sua história comoveu a todos e ilustrou perfeitamente como a resiliência pode nos ajudar a superar até mesmo as perdas mais dolorosas. À medida que avançávamos nas práticas, vi transformações notáveis nos participantes. Pessoas que antes se sentiam invisíveis ou sem propósito começaram a se ver como joias raras, reconhecendo o valor único que traziam ao mundo. Na sessão sobre manter a agilidade mental, organizamos grupos de estudo onde os participantes podiam explorar novos tópicos de interesse. Vi amizades se formarem enquanto as pessoas discutiam literatura, filosofia, ciência e arte. O entusiasmo era contagiante. Uma participante, Dona Ana, de 75 anos, decidiu aprender a programar computadores. Meus netos sempre falam sobre tecnologia e eu queria entender do que se tratava, ela explicou. Agora não só entendo, como estou desenvolvendo um aplicativo para ajudar idosos a se conectarem com voluntários em sua comunidade.
Sua iniciativa me lembrou da importância de nunca subestimar nossa capacidade de aprender e crescer, não importa a nossa idade. Quando chegamos à sessão sobre independência física, convidei instrutores de Tai Chi e Yoga para demonstrar exercícios adaptados para idosos. Vimos participantes que mal podiam se levantar de uma cadeira no início do programa, agora se movendo com mais confiança e equilíbrio. Sr. Antônio, de 80 anos, compartilhou como havia recuperado sua independência após um derrame. Comecei com pequenos exercícios na cama, ele explicou. Gradualmente progredi para caminhadas curtas. Hoje faço minha própria comida, cuido da minha casa e até voltei a dirigir. Cada passo em direção à independência é uma vitória. Sua determinação inspirou muitos no grupo a não desistirem, mesmo diante de desafios de saúde significativos. Na sessão sobre finanças, trouxemos um consultor financeiro especializado em planejamento para a aposentadoria. Discutimos a importância de viver dentro de nossas possibilidades, fazer um orçamento e planejar para o futuro. Dona Clara, de 72 anos, compartilhou como havia transformado sua situação financeira. Depois que meu marido faleceu, percebi que não sabia nada sobre nossas finanças, ela admitiu. Mas em vez de entrar em pânico, decidi aprender. Fiz cursos online, li livros e procurei aconselhamento. Hoje não só administro meu dinheiro com confiança, como ajudo outras viúvas a fazerem o mesmo. Sua história destacou como nunca é tarde para assumir o controle de nossas finanças e como esse conhecimento pode ser empoderador. Se está gostando dos conselhos, considere se inscrever no canal. Obrigado. Voltamos à história. À medida que avançávamos para a discussão sobre hobbies e interesses, vi como os olhos dos participantes se iluminavam. Muitos haviam abandonado antigas paixões devido às pressões da vida adulta e agora viam a aposentadoria como uma oportunidade de redescobri-las. Organizamos uma feira de hobbies onde os participantes podiam experimentar diferentes atividades, desde pintura e cerâmica até jardinagem e fotografia. Foi inspirador ver pessoas na casa dos 70 e 80 anos abordando essas novas experiências com o entusiasmo de crianças. Sr. Paulo, de 85 anos, descobriu um talento para a escrita criativa. Sempre amei ler, mas nunca pensei que poderia escrever minhas próprias histórias, ele compartilhou. Agora, estou trabalhando em meu primeiro romance. É emocionante pensar que posso deixar um legado literário para meus bisnetos. Sua história me lembrou que a criatividade não tem idade e que nunca é tarde para explorar novos talentos. Na sessão sobre manter uma mente aberta, desafiamos os participantes a experimentar algo completamente fora de sua zona de conforto. Alguns tentaram meditação pela primeira vez, outros se aventuraram em aulas de dança ou experimentaram cozinhas de diferentes culturas. Dona Lúcia, de 79 anos, decidiu aprender sobre redes sociais. No início achei que era coisa de jovem, ela riu. Mas agora uso o Facebook para me reconectar com velhos amigos e o Instagram para compartilhar minhas pinturas. É uma maneira maravilhosa de me sentir conectada com o mundo. Sua abertura para novas experiências inspirou outros a saírem de sua zona de conforto e abraçarem as mudanças do mundo moderno. Finalmente, chegamos à sessão sobre cultivar laços familiares e sociais fortes. Esta foi talvez a mais emotiva de todas. Muitos participantes expressaram sentimentos de solidão e isolamento, especialmente aqueles que haviam perdido cônjuges ou cujos filhos moravam longe. Discutimos estratégias para fortalecer conexões existentes e criar novas. Incentivamos os participantes a se envolverem em atividades comunitárias, a usar a tecnologia para se manterem em contato com entes queridos distantes e a cultivar novas amizades. Sr. Carlos, de 88 anos, compartilhou como havia superado o isolamento após a morte de sua esposa. Comecei a frequentar um centro comunitário local, ele explicou. Lá, encontrei pessoas com interesses semelhantes. Formamos um clube de xadrez e agora nos encontramos 3 vezes por semana. Essas amizades deram um novo significado à minha vida. Sua história ressaltou a importância de buscar ativamente conexões sociais, não importa a nossa idade.
À medida que o programa avançava, vi mudanças notáveis nos participantes. Pessoas que antes pareciam desanimadas e sem direção, agora exibiam uma nova energia e propósito. Eles começaram a se ver não como um fardo para a sociedade, mas como contribuintes valiosos com muito ainda a oferecer. Um dia, após uma sessão particularmente impactante, uma participante chamada Dona Teresa me procurou. Com lágrimas nos olhos, ela disse: "Irmão Miguel, quando cheguei aqui pela primeira vez, me sentia invisível e sem valor. Agora vejo que sou uma joia rara, única e preciosa. Obrigada por me ajudar a redescobrir meu brilho." Suas palavras me tocaram profundamente e reforçaram minha convicção de que esta era uma missão vital. Percebi que estava não apenas ajudando esses idosos a envelhecerem com qualidade e propósito, mas também contribuindo para mudar a percepção da sociedade sobre o envelhecimento. Inspirado por essa experiência, decidi expandir o programa. Com a ajuda de outros monges e voluntários da comunidade, começamos a oferecer workshops em centros comunitários, asilos e até mesmo online, alcançando idosos que não podiam sair de casa. O impacto foi além das minhas expectativas mais otimistas. Recebíamos cartas e e-mails de pessoas de todo o país, compartilhando como as 9 práticas haviam transformado suas vidas. Famílias nos escreviam agradecendo pela mudança que viam em seus parentes idosos, mais engajados, felizes e cheios de vida. Um dia, recebi um convite para dar uma palestra em uma conferência nacional sobre envelhecimento. Inicialmente, fiquei apreensivo, afinal eu era um monge acostumado à quietude do mosteiro. Mas percebi que esta era uma oportunidade de levar nossa mensagem a um público ainda maior. No dia da conferência, olhei para a plateia cheia de profissionais de saúde, cuidadores e idosos. Respirei fundo e comecei a compartilhar nossa jornada. Falei sobre as 9 práticas, ilustrando cada uma com histórias dos participantes de nossos workshops. Ao final da palestra, fui surpreendido por uma ovação de pé. Pessoas vieram até mim com lágrimas nos olhos, agradecendo e compartilhando suas próprias histórias. Percebi que havíamos tocado em algo profundo e universal: o desejo de envelhecer com dignidade, propósito e alegria. Nos meses que se seguiram, nossa abordagem começou a ganhar atenção nacional. Fomos convidados para programas de televisão, entrevistas em rádio e até mesmo para contribuir com um livro sobre envelhecimento saudável. Embora a atenção fosse gratificante, o que mais me tocava eram as histórias individuais de transformação, como a de Sr. Joaquim, de 92 anos, que decidiu voltar à escola para completar o ensino médio. Ou Dona Rosa, de 85 anos, que iniciou um programa de contação de histórias em hospitais infantis, trazendo alegria a crianças doentes. Cada história era um testemunho do poder transformador de ver o envelhecimento não como um fardo, mas como uma oportunidade de crescimento contínuo e contribuição significativa para o mundo. À medida que nossa iniciativa crescia, comecei a refletir sobre o impacto mais amplo que estávamos tendo. Não estávamos apenas ajudando indivíduos, estávamos contribuindo para mudar a narrativa social sobre o envelhecimento. Em uma sociedade que muitas vezes valoriza a juventude acima de tudo, estávamos mostrando que a idade avançada traz consigo dons únicos e valiosos. Estávamos desafiando estereótipos e mostrando que os idosos podem ser ativos, engajados e vitais contribuintes para suas comunidades. Um dia, enquanto meditava em minha cela, tive uma visão clara do futuro que estávamos ajudando a criar. Um futuro onde o envelhecimento é celebrado, onde a sabedoria dos idosos é valorizada e onde cada pessoa, independentemente da idade, é vista como uma joia rara, única e preciosa. Essa visão me encheu de uma energia renovada e um compromisso ainda mais profundo com nossa missão. Percebi que o trabalho que havíamos iniciado tinha o potencial de impactar gerações futuras, criando uma sociedade mais inclusiva e compassiva para pessoas de todas as idades. Enquanto refletia sobre tudo o que havíamos realizado e o caminho que ainda tínhamos pela frente, senti uma profunda gratidão. Gratidão pela jornada que me trouxe até aqui, pelas pessoas incríveis que havia conhecido ao longo do caminho
e pela oportunidade de fazer uma diferença significativa no mundo. Olhando para o futuro, vi que nossa jornada estava longe de terminar. Havia ainda muito trabalho a ser feito, muitas vidas a serem tocadas, muitas joias raras a serem descobertas e celebradas. Com esse pensamento, levantei-me de minha meditação, pronto para enfrentar os desafios e abraçar as oportunidades que o novo dia traria. Pois cada dia, como eu havia aprendido e estava ajudando outros a descobrir, era uma nova chance de crescer, aprender e brilhar. À medida que os anos passavam, nosso programa continuava a crescer e evoluir. O que começou como uma série de workshops no mosteiro havia se transformado em um movimento nacional, inspirando pessoas de todas as idades a repensar o envelhecimento. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era de uma produtora de televisão que queria fazer um documentário sobre nosso trabalho. Inicialmente hesitei. Como monge, sempre preferi uma vida de quietude e contemplação. No entanto, após refletir sobre o potencial impacto positivo que tal exposição poderia ter, decidi aceitar o convite. A equipe de filmagem passou várias semanas conosco, documentando nossas sessões, entrevistando participantes e capturando a essência de nossa abordagem para o envelhecimento com propósito. Foi uma experiência surreal ver nossa simples filosofia traduzida para a linguagem da mídia moderna. O documentário, intitulado Joias Raras, a Sabedoria da Idade, foi ao ar em horário nobre e teve um impacto imediato. Fomos inundados com mensagens de pessoas de todo o país, compartilhando como o programa havia tocado suas vidas e inspirado mudanças. Uma dessas mensagens veio de Dona Cecília, uma senhora de 93 anos. Ela escreveu: "Assisti ao seu documentário e chorei. Pela primeira vez em anos, não me senti invisível. Vocês me lembraram que ainda tenho muito a oferecer ao mundo. Hoje, comecei a escrever minhas memórias para meus bisnetos. Obrigada por me devolver meu propósito." Histórias como a de Dona Cecília reafirmaram a importância de nosso trabalho e nos inspiraram a expandir ainda mais nosso alcance. Começamos a treinar facilitadores em todo o país para conduzir workshops baseados em nossas 9 práticas. Uma dessas práticas que ganhou ainda mais relevância foi a de manter a agilidade mental. Em parceria com universidades locais, desenvolvemos um programa de Universidade da Terceira Idade, onde idosos podiam participar de aulas e palestras sobre uma variedade de temas. Vi com alegria como esses cursos se tornaram não apenas uma fonte de conhecimento, mas também um ponto de encontro social. Amizades floresceram, romances tardios desabrocharam e uma nova comunidade de aprendizes entusiasmados se formou. Sr. Alberto, um aposentado de 78 anos, compartilhou sua experiência. Nunca pensei que aos 78 anos estaria discutindo física quântica e filosofia existencial com pessoas da minha idade. Essas aulas reacenderam minha paixão pelo aprendizado e me fizeram perceber que o crescimento intelectual não tem prazo de validade. Outra prática que ganhou destaque foi a de cultivar hobbies e interesses. Organizamos uma série de feiras de talentos da terceira idade, em várias cidades. Esses eventos se tornaram uma celebração vibrante da criatividade e habilidade dos idosos. Vi pintores descobertos aos 80 anos tendo suas obras expostas em galerias, escritores estreando seus primeiros livros aos 90 e músicos formando bandas e se apresentando em festivais. Era uma prova viva de que a expressão criativa não conhece limites de idade. Dona Lourdes, uma participante de 85 anos, surpreendeu a todos com suas esculturas em madeira. Sempre quis tentar a escultura, mas achava que minhas mãos tremidas não permitiriam. Ela compartilhou. Mas quando comecei, descobri que meus tremores davam um caráter único às minhas peças. O que eu via como uma limitação se tornou minha assinatura artística. A prática de manter a independência física também continuou a ser uma parte crucial de nosso programa. Expandimos nossas parcerias com profissionais de saúde e centros de reabilitação para oferecer programas de exercícios adaptados e terapias alternativas. Vi com admiração como participantes
superavam limitações físicas que antes consideravam intransponíveis. Senhor. Manuel, de 89 anos, que havia sofrido um derrame, compartilhou sua jornada. Quando comecei a fisioterapia, mal conseguia levantar meu braço. Hoje não só recuperei a maior parte dos meus movimentos, como também pratico Tai Chi 3 vezes por semana. Cada pequeno progresso é uma vitória que celebro. À medida que nosso trabalho ganhava reconhecimento, começamos a ser convidados para participar de discussões políticas sobre o envelhecimento da população. Vimos-nos advogando por políticas que promovessem um envelhecimento ativo e inclusivo, desde melhorias na acessibilidade urbana até programas de emprego para idosos. Um dia, fui convidado para falar no parlamento sobre a importância de uma abordagem holística para o envelhecimento. Olhei para os rostos dos legisladores e compartilhei histórias de transformação que havíamos testemunhado. Falei sobre como investir no bem-estar dos idosos não era apenas moralmente correto, mas também economicamente sensato, reduzindo custos de saúde e aproveitando a valiosa experiência dessa população. Para minha surpresa e alegria, nossas recomendações foram bem recebidas. Nos meses seguintes, vimos a implementação de várias iniciativas inspiradas em nosso trabalho, desde programas de mentoria intergeracional até incentivos para empresas que contratassem trabalhadores mais velhos. A prática de cultivar laços familiares e sociais fortes continuou a ser um pilar fundamental de nossa abordagem. Iniciamos um programa chamado Pontes de Sabedoria, que conectava idosos com jovens para a troca de experiências e habilidades. Vi avós ensinando netos a cozinhar receitas tradicionais, enquanto os jovens ajudavam os mais velhos a navegar no mundo digital. Essas trocas não apenas fortaleciam os laços familiares, mas também ajudavam a quebrar estereótipos e preconceitos entre as gerações. Dona Márcia, de 82 anos, compartilhou como o programa havia transformado sua relação com sua neta adolescente. Antes, mal nos falávamos. Ela estava sempre no celular e eu me sentia excluída. Agora, passamos horas juntas. Ela me ensinou a usar o Instagram e eu a ensinei a tricotar. Descobrimos que temos muito mais em comum do que imaginávamos. À medida que nossa iniciativa crescia, comecei a refletir sobre a sustentabilidade de nosso trabalho a longo prazo. Percebi que era hora de pensar em sucessão e em como garantir que nossa missão continuasse além de mim. Comecei a identificar e treinar líderes dentro de nossa comunidade, pessoas que incorporavam os princípios das 9 práticas e tinham a paixão para levá-las adiante. Foi um processo de deixar ir, de confiar que as sementes que havíamos plantado continuariam a florescer mesmo sem minha presença direta. Uma dessas líderes era a senhora Helena, uma ex-participante de nosso programa que havia se tornado uma de nossas facilitadoras mais dedicadas. Aos 75 anos, ela emanava uma energia e entusiasmo contagiantes. Irmão Miguel, ela me disse um dia. Quando vim para o seu primeiro workshop, estava perdida e sem propósito. Hoje sinto que encontrei minha vocação. Ajudar outros idosos a redescobrirem seu valor é o que me faz levantar da cama todas as manhãs com um sorriso no rosto. Suas palavras me encheram de uma profunda sensação de realização. Percebi que o verdadeiro sucesso de nosso trabalho não estava apenas nas mudanças que havíamos promovido, mas na criação de uma comunidade de pessoas comprometidas em levar essa mensagem adiante. Enquanto me preparava para dar um passo atrás e assumir um papel mais consultivo, refleti sobre a jornada incrível que havia sido. Desde aquele primeiro momento de epifania no Jardim do Mosteiro até o movimento nacional que havíamos criado, cada passo havia sido uma lição de humildade e inspiração. Vi como as 9 práticas que havíamos identificado, cultivar a sabedoria, desenvolver resiliência, abraçar a adaptabilidade, manter a agilidade mental, preservar a independência física, cuidar das finanças, cultivar hobbies, manter uma mente aberta e fortalecer laços sociais, haviam se tornado um roteiro para uma vida plena e significativa na terceira idade. Mais importante ainda, vi como essas práticas haviam ajudado inúmeras pessoas a se reconectarem com seu valor intrínseco, a se verem verdadeiramente como joias raras,
únicas, preciosas e com muito a oferecer ao mundo. Em uma tarde tranquila, sentei-me para meditar no mesmo jardim onde tudo havia começado. Refleti sobre o caminho percorrido e o futuro que se desenrolava à nossa frente. Senti uma profunda gratidão por ter sido um instrumento nessa jornada de transformação. Enquanto o sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e rosa, sorri ao pensar em todas as vidas que havíamos tocado e em todas as que ainda seriam impactadas por nosso trabalho. Percebi que, assim como o pôr do sol não é um fim, mas um prelúdio para um novo amanhecer, o envelhecimento não é um declínio, mas uma oportunidade para um novo começo. Com esse pensamento, levantei-me, pronto para abraçar o próximo capítulo de nossa jornada coletiva. Pois sabia que, enquanto houver pessoas dispostas a ver a beleza e o valor em cada fase da vida, sempre haverá novas joias raras para serem descobertas, celebradas e compartilhadas com o mundo. E assim, queridos leitores, concluo esta história não com um fim, mas com um convite. Um convite para que vocês também embarquem nessa jornada de autodescoberta e propósito. Para que vejam em si mesmos e nos outros ao seu redor as joias raras que verdadeiramente são. Lembrem-se sempre, a idade não diminui nosso valor, ela o refina. Cada ruga é uma história, cada ano uma lição, e cada dia uma nova oportunidade para brilhar. Se você se sentiu tocado por esta história e deseja continuar explorando maneiras de viver uma vida plena e significativa em qualquer idade, considere se inscrever em nosso canal. Lá, continuaremos compartilhando histórias inspiradoras, dicas práticas e reflexões profundas sobre como envelhecer com graça, propósito e alegria. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que possa inspirar e promover a longevidade com bem-estar. Juntos, podemos criar uma comunidade onde cada pessoa, independentemente da idade, é valorizada como a joia rara que verdadeiramente é. Obrigado por compartilhar esta jornada comigo. Que cada um de vocês continue a brilhar, iluminando o caminho para si e para os outros.